Então vamos lá? Bom, uma das perguntas que eu recebo constantemente aqui e que eu fico muito feliz de receber são pessoas falando: Raul, como que eu posso realmente analisar ali uma ação, né? Eu já entendi que a gente precisa ter uma estratégia, já entendi que a gente precisa definir alguns objetivos claros, só que assim, eu comecei a investir agora, tô meio patinando e eu preciso entender uma forma que talvez seja um pouco mais simples de eu começar a analisar essas ações e no futuro, né, à medida que eu for me desenvolvendo, eu vou conseguir desenvolver uma estratégia mais madura talvez. E cara, você está certíssimo. Se você quiser uma estratégia mais simples para você começar, porque você já está ansioso, quer começar com a sua carteira, todo mundo é assim, né? Ninguém aguenta. Ah, eu vou começar a investir daqui 3 anos quando eu souber tudo sobre investimento, ou depois que eu fizer a UVP lá no final, vou ter que esperar mais 8 semanas ainda depois que eu começar aqui para poder começar a investir? Deveria, mas não é assim que a gente se comporta na realidade. Então nesse vídeo aqui eu decidi abraçar a realidade e te ensinar uma maneira simples aqui para analisar uma ação, né? Com 6 critérios que são definitivos. Esses critérios eles provavelmente nunca vão mudar na vida, né? Lembrando que se você é um sardinha raiz, você já pode deixar o seu like aqui na confiança, você já sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é ainda, eu te peço para não deixar o seu like, deixa no final se valer a pena. Se não valer a pena, não deixa o like, né? Pode deixar até o dislike mesmo, porque aí você me ajuda aqui a saber melhor o que eu tô fazendo, né? Então quando você deixa o like aqui, eu entendo que, putz, funcionou para você e aí eu produzo mais conteúdo desse tipo. Se você não deixa seu like, eu penso, putz, não tá funcionando. E você pode se inscrever no canal também, se você quiser, para ajudar a gente a bater essa meta aí. Estamos quase chegando o quê? Em 1 milhão de inscritos, falta só 750 mil. Então tá rapidinho aqui pra gente fazer, só depende de você, né? O negócio é o seguinte, na hora de investir, quando a gente está começando, a gente acaba complicando muita coisa. Você vê aquele monte de indicadores, aquela coisa toda, e você quer usar aquilo de alguma maneira, né? Então você não sabe muito bem para que serve um PL, não sabe muito bem para que serve um PVPA, mas você tem aquele interesse em utilizar aquilo ali porque alguém falou que você deveria prestar atenção nesses indicadores. Daí você chega numa empresa e tem um PL negativo, você fala, mas não é uma empresa ruim? E aí ela não é, porque na verdade ela é uma empresa de tecnologia que está fazendo investimento, e daí você vai ficando meio louco. Então aqui a gente vai o feijão com arroz básico. Isso não vai servir para você investir em uma empresa muito fora da curva ou muito diferente. Isso aqui vai servir para você investir em bons negócios, sabendo que eles são bons negócios. É o feijão com arroz bem feito. Depois que você sabe fazer feijão com arroz, você já pode passar um bifinho, começar a fazer alguma coisa. Mas antes de mais nada aqui, é o feijão com arroz, né? A primeira coisa que você tem que observar em um negócio é se ele tem lucros consistentes, né? Por quê? Porque no fim do dia, não importa se a empresa é fascinante, ultra maravilhosa, motherfucker, né? Se a empresa não registra lucro, ela vai exigir do investidor uma análise um pouco mais profunda. Ela vai exigir uma análise de crescimento, ela vai exigir uma análise ali de saber qual que é o mercado dessa empresa, ela vai exigir uma análise de market share, ela vai exigir uma análise de um ciclo de commodity, ela vai exigir um tipo de análise que você talvez não está preparado para fazer ainda. Então é o seguinte, se você olhou, né, lá nos últimos 10, 20 anos da empresa, você percebeu que essa empresa sempre foi lucrativa, então ela sempre teve lucros consistentes, a chance de que ela seja uma empresa muito boa e que na sua carteira ela vai distribuir dividendos ali ou ela vai apresentar um crescimento é sempre melhor. Como é que a gente faz para descobrir se a empresa tem ou não lucros consistentes, né? Essa é uma questão que a maioria das pessoas ainda tem dúvida. Aqui no século 21 ainda temos pessoas com esse tipo de dúvida, é óbvio. Então você pode vir aqui no Investidor 10, por exemplo, e digitar aqui, né? VEG3, a VEGzinha aí. Você digitou o ticker da empresa aqui. Então aqui você vai encontrar aquele monte de números, aquela coisa toda. Mas aqui no final você tem uma coisa muito interessante, receitas e lucros. Então aqui você está vendo, ó, lucro desde sempre, desde 2011 ela está ali lucrando. Você bota no máximo, desde 2009 ela está ali lucrando. Você já viu que essa empresa aqui, ela tem mais de 10 anos aí de lucros consistentes. Ela não teve prejuízo recentemente. Significa que, se ao menos ela não é uma empresa fascinante, ela está no rumo certo. É uma empresa que está sendo lucrativa ali. Vai ser uma empresa que vai crescer, sei lá, que tanto na minha carteira por conta disso? Não. Mas no fim do dia, empresas que não lucram, elas têm prejuízo. Não tem como. Ninguém, a empresa fica se pagando sempre, né? Break-evando ali. Uma empresa que não lucra tem prejuízo. Se a empresa tem prejuízo, ela começa a ter que se alavancar financeiramente, desenvolver dívidas, e isso ali não é saudável para a empresa, tá bom? Agora, Raul, tem uma empresa ali, Amazon, teve prejuízo lá há quanto tempo? Sim, mas não significa que você que investiu naquela empresa ali que está tendo prejuízo, você vai ter o mesmo resultado da Amazon. Para cada uma Amazon, que era uma empresa que tinha prejuízo lá atrás e se recuperou, começou a crescer, né? Que tinha um planejamento daquilo ali, tem inúmeras empresas que quebraram. Empresas lucrativas, elas são mais certas de você fazer o seu investimento
investimento do que empresas não lucrativas, tá bom? Segunda coisa que você precisa observar, essa é uma coisa que você tem que observar principalmente em ações brasileiras, né? Só no Brasil que a gente acaba tendo esse recurso aqui, que é o seguinte, se essa empresa tem tag along ou não. Isso aqui é uma coisa que os novatos acabam errando. Então existem 3 níveis de governança para as empresas, governança corporativa. O nível 1 de governança é o mais baixo ali, o nível 2 é melhorzinho, o nível 3 é o melhor nível de governança possível. Quando a gente chama de governança, a gente está falando de algumas estruturas daquela empresa ali que ela utiliza no mercado de capitais, né? Então uma empresa que não tem um bom nível de governança, ou seja, que não tem ali tag along, que não tem um conselho ali dentro da empresa, que não tem umas regras bem estabelecidas, que não cuida bem do investidor, não é o ideal de você investir. Então se você quer investir numa empresa, né, mas ela não oferece tag along nenhum, o que é o tag along, para você que não sabe? É o direito, né, de vender as suas ações pelo mesmo preço que o controlador da empresa recebeu. Imagina aqui que você investe no investidor sardinha. Eu sou dono aqui de 90% da empresa, você entra com 10%. Eu vou ali e vendo a empresa e paro de atuar na empresa. E você ficou lá com seus 10%, você nem sabe quem é esse sócio agora que adquiriu essa empresa, você está ali na mão daquele cara, porque ele não te fez proposta nenhuma, ele comprou só as minhas ações e te largou na mão. O canal agora está sem apresentador, um monte de coisa, obviamente o faturamento vai mudar, pode acontecer alguma coisa e ele não foi obrigado a te fazer uma oferta. Se você tem o direito de tag along naquela ação ali, você consegue receber a mesma oferta que o controlador recebeu. Então se o cara vai comprar meus 90%, ele é obrigado a comprar os seus 10% pelo mesmo valor, sacou? É por isso que é muito importante você como investidor, né, você tá atento a essa coisa de tag along, porque às vezes você vai ali investir numa empresa e você não se orienta nesse sentido. Então, por exemplo, vamos ver aqui a VEG. Quando você tem que olhar se a empresa tem tag along ou não, né? Você precisa olhar com toda a empresa? Se a empresa só tem ações de final 3, por exemplo, ó, VEG 3, ela não tem VEG 4, VEG 5, VEG 6, né? Então, você nem precisa checar. Se a empresa tem essas ações de outro tipo, é bom checar se ela tem tag along. Se ela não tem, você nem precisa checar. Se ela tiver só VEG 3 é porque ela é novo mercado, né? Só tem ações ali ordinárias e você vai ter algum nível de tag along, pelo menos 80% ou 100% ali. Então, a gente vai olhar aqui, mesmo site, Investidor 10, você só digita tag along, você vê quantos por cento. Lembrando, você pode até abrir uma exceção, nem sempre você vai ter esse tag along de 100%, né? Que significa que se o acionista principal receber ali R$100 pela ação dele, você vai receber R$100 pela sua. O mesmo valor vocês vão receber. Se ele receber, se você tiver 80% de tag along, por exemplo, se ele receber R$100, você recebe 80. Então é muito importante você ter esse direito aqui, porque esse direito te protege, tá bom? Muita gente acaba não tendo atenção com isso e se lasca. Prestem atenção nesses detalhes. Então, terceira coisa aqui que é fundamental na hora de você analisar uma empresa, é você analisar como que estão as dívidas dessa empresa. É claro que muitas vezes, é o que a gente estava falando, uma dívida pode servir para a empresa crescer mais rápido, né? Ou ir saindo ali, a empresa pode sair se endividando para construir uma sede, para construir alguma coisa, mas lembrando que existe uma dívida que pode desequilibrar aqui completamente, né, a empresa. Então é muito importante você olhar ali a dívida líquida por EBITDA, é um lugar onde você pode ver se essa dívida está descontrolada. Por quê? Porque o EBITDA ali é o lucro operacional da empresa. Então aqui uma coisa que você pode fazer, um indicador de dívida muito utilizado no mercado, é a dívida líquida pelo EBITDA. EBITDA vocês já conhecem, né? Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, né? Então significa ali lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, tá bom? Então você pode checar ali, né, o dívida líquida pelo EBITDA ali, e aqui nesse caso, por exemplo, é negativo, então ela nem tem dívida líquida pelo EBITDA, então essa dívida aqui dela é extremamente controlada, na verdade ela tem dinheiro em caixa, ela não tem nem dívida, né, se a gente considerasse aqui. Então se esse indicador aqui for acima de 2, 3, pode ser uma coisa para acender ali um farolzinho na sua cabeça. Se a empresa se descontrolou um ano aqui e essa dívida ficou um pouco mais alta, tudo bem, mas se ela descontrola frequentemente, você tem como olhar esse histórico disso aqui, se ela descontrola frequentemente com esse indicador aqui, pode ser um sinal de que essa empresa está ali com a dívida um pouco mais arriscada. Então é muito importante você ter atenção a esse indicador. Se tiver negativo, a empresa é muito boa porque ela na verdade tem dinheiro em caixa, ela nem dívida tem, tá? Então muito importante também você ficar atento com esse indicador aqui. O quarto aqui já é um pouco mais simples de você avaliar, é a idade daquela empresa. Você pode avaliar dois tipos de idade. A maioria das pessoas prefere o seguinte: há quanto tempo aquela empresa está no mercado financeiro? Por quê? Porque se aquela empresa fez um IPO há muitos anos atrás, ela vem sendo auditada pelo mercado, ou seja, se você é um investidor, você checa ali, se qualquer número estiver errado, você já sabe que está errado. Como muitas pessoas estão atentos àquela empresa há muitos anos, a tendência é que os números daquelas empresas sejam mais maduros. Então muita gente olha isso, a empresa fez IPO aí há pelo menos 20 anos, 10 anos, né? Pode ser uma empresa melhor para investir do que uma empresa que fez o IPO mais
mais recentemente, ela está há menos tempo no mercado. Eu olho, além de olhar esse indicador, eu até gosto da empresa que fez IPO mais antigo, acho maravilhoso, realmente é um indicador que me interessa, mas eu também observo a idade daquela empresa. Se você pega uma empresa centenária como a Klabin, ou uma empresa que tem 60, 70, 80 anos ali, né? Até empresas mais antigas que isso existem na Bolsa de Valores brasileira, uma empresa que sobreviveu muitos anos, a tendência de que ela consiga continuar sobrevivendo é muito grande. Se a gente está atrelando isso a uma empresa lucrativa, com dívidas controladas, né? Uma empresa com tag along, você está ali com ações de boa qualidade, então você atrelando esses fatores, você vai vendo que a empresa vai ficando muito boa. É muito difícil a empresa passar nesse sarrafo, vai sobrar ali, tem 400 e poucas empresas na Bolsa, vai sobrar ali 70, 80 nesse sarrafo aqui que você vai fazendo. Quanto mais antiga a empresa, maior a tendência dela continuar sendo uma empresa muito boa e maior a tendência de você não ter problemas com essa empresa na sua carteira. Por quê? A gente investe aqui para o longo prazo, então a gente tem que lembrar lá daquele tal do efeito Linde, né? Se você não sabe o que é, dá uma googlada depois que você vai entender melhor. O efeito Linde, ele diz exatamente isso, uma coisa que sempre esteve ali tem uma tendência muito maior a estar ali por mais tempo. Por exemplo, quando você vê o ouro, ele sempre existiu com a humanidade, mais de 4.200 anos antes de Cristo, lá na Necrópole de Varna e tarará. A tendência de que o ouro continue tendo valor para a humanidade é gigantesca, porque isso está assim há muitos anos. Então, quanto mais tempo a empresa tem, mais tranquilo é para você como investidor, né? Não é um negócio que começou ontem. Uma empresa que abre ontem aqui na sua esquina, né? Ela tem uma chance muito maior de quebrar que aquela empresa que está naquela mesma esquina há 45 anos. Ela tem ali uma chance maior de quebrar. Quanto mais jovem é um negócio, menos maduro ele é, igual uma pessoa mesmo. Ser mais maduro, você já está mais safo. E ao contrário das pessoas, as empresas envelhecem bem, né? Não envelhecem mal, elas vão ganhando mais corpo, ganhando mais habilidades ali. Então, a quinta coisa para você observar, juntamente com tudo, não é para observar um dos fatores, aquele que te agrada, e falar, isso aqui não me agradou, não, eu vou tirar. Se você for fazer uma análise utilizando esses critérios aqui, eles foram definidos para fazer sentido na sua cabeça. Então, a quinta coisa que você vai observar aqui é um crescimento de receita. Isso é uma coisa que às vezes, né, a maioria das pessoas não observam tanto. Mas imagina o seguinte, a gente tem uma história no Brasil, pelo menos a história recente, a antiga do Brasil, desde o Império, na verdade, o Império foi a última vez que a gente teve alguma estabilidade nesse sentido. Então, desde o fim do Império ali, o Brasil ele tem problemas com a moeda dele. A gente tem uma inflação muito grande no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de controlar nossa economia, a gente já teve mudanças de moedas, né? São 10 moedas que a gente já teve, então a mudança de moeda toda hora para controle inflacionário. Se uma empresa não apresenta um crescimento de receitas, né, constante, então uma empresa que não está crescendo a receita, você observa o gráfico dela de crescimento de receitas, e aí você pode observar o gráfico naquele mesmo local que você observou se o lucro é consistente ali, por exemplo, no caso da VEG aqui, para a gente fazer a simulação com a mesma empresa, você observa aqui que a VEG apresenta o quadro verde, que é a receita líquida da empresa. Você consegue ver que ela tem um aumento na receita líquida dela no ano após ano. Aqui a gente tem uma retraçãozinha, mas na maior parte dos anos a gente tem uma evolução na receita líquida. Se ela tivesse uma retração na receita líquida, ou se você observa ali que na maioria dos anos ela só se manteve, saiu lá de 2010 para agora e manteve a receita, e associado a isso você viu que o lucro também não subiu, ou seja, mesma receita, mesmo lucro, né? Porque se o lucro aumentou e a receita não aumentou, é bom, tá tudo bem. Mas se essa empresa tem uma receita ali que não está aumentando, né, um CAGR ali que é baixo, pode ser um indicador de um problema. Vale a pena você observar. Por quê? Porque se essa empresa está perdendo em receita, a receita dela cresce abaixo da inflação, significa que ela pode ter um problema no futuro. Se o dinheiro está perdendo valor e ela tem ganhado o mesmo tanto de dinheiro, na verdade ela tem perdido receita, só que isso não está implícito nominalmente. E as pessoas acabam se confundindo. Então, R$100 de hoje, não compre que comprava em 2010. Se os R$100 se mantiveram, né, ela não faturou mais, ela está com um problema. É muito importante você identificar esses problemas. A empresa que cresce menos que a inflação, ela na verdade não está mantendo, ela está diminuindo, tá bom? Ela tem que crescer pelo menos do tamanho da inflação para se manter, nem para crescer, a gente está falando, né? Um crescimento que seja no mínimo saudável. Então isso é muito importante. E o sexto item aqui, que talvez seja o mais impactante para a maioria das pessoas, é você observar se o setor em que aquela empresa está é perene. Atrelando isso a todos os indicadores anteriores, por quê? Porque o setor muitas vezes pode ser perene é o quê? Duradouro, mas as empresas podem não ser. Por exemplo, o setor aéreo, dificilmente
a humanidade deixaria de viajar de avião. Nos próximos anos eu não vejo isso acontecendo. Se você vê alguma outra forma como a gente pudesse fazer, comenta aqui, mas eu não sei de nenhuma forma que o ser humano possa parar de voar de avião nos próximos anos. No entanto, só no Brasil a gente já tem um mural aí com mais de 50 falências de empresas do setor aéreo, né? Tem um mural lá no Wikipedia, você buscar empresas aéreas que faliram, você vai ver que mais de 50 empresas aéreas já faliram no Brasil. Então, o setor é perene, as empresas não são, por isso que é importante aqueles outros critérios. Mas se esse setor é perene, vai continuar existindo para os próximos anos, energia elétrica, bancos, saneamento, são setores ali que são estratégicos para a humanidade, né? Celulose, então são coisas que a humanidade dificilmente conseguiria deixar de utilizar. Então isso aqui faz muito sentido também para você pôr aqui dentro dessas análises que você fez. E, cara, respeitando esses 6 critérios aqui, eu não estou dizendo que você vai ser bilionário, vai ter a maior fortuna do planeta. Não, mas que dentro desses critérios aqui é muito difícil você errar. É muito difícil você errar uma empresa ali, se ela passou nesses critérios aqui, é muito difícil que essa empresa te dê trabalho, ou que ela entre em falência, até porque é uma empresa que sempre foi lucrativa, sempre teve crescimento, está num setor estratégico. Cara, muito difícil essa empresa ter algum problema. Então, às vezes com análise muito mais simples, feijão com arroz, você consegue entregar um resultado muito melhor, né, do que pessoas que às vezes têm têm até mais conhecimento do que você, só que utilizam da forma incorreta. Então isso aqui é o básico, o feijão com arroz bem feito. Aprendeu isso aqui, cara, aí é só desenvolver outras estratégias, começar a entender um pouco mais de avaliação de empresas de tecnologia, de outros setores, para garantir um crescimento da sua carteira. Agora, quer aprender a investir de verdade, não só em ações como fundos imobiliários, no Brasil, no exterior? Cara, meu treinamento, né, começa agora no dia 21 de outubro. Você pode vir aqui à minha escola mesmo, de formação de investidores, eu mesmo te ensino. Ah, Raul, mas muita gente fala isso, qual é o diferencial, né? Eu sempre trouxe para vocês aqui coisas diferentes e a UVP também tem um diferencial. O diferencial da UVP é o seguinte: não gostou do curso, eu devolvo seu dinheiro após a conclusão do curso. Isso aí ninguém vai te oferecer, porque eu tenho certeza da qualidade do que a gente oferece, tanto é que você nunca viu ninguém comentando, falando mal, né? Nenhum dos meus alunos aqui, ou reclame aqui, página lotada de coisa, de ofensa, de coisa, isso não tem, até porque a gente se propõe a devolver o dinheiro de quem não gosta do curso, tá bom? Então um beijo pra você, um maravilhoso dia aí e até mais.